Samuel, vamos lá. Acho que eu consegui configurar aqui e olhar uns detalhes aqui. Bem, então, eu vou colocar as 3 questões aí, uma que você me enviou e as outras 2 que eu coloquei aqui são bem parecidas, tá ótimo? Primeira coisa que a gente vai lembrar aqui são as propriedades da potenciação, tá ótimo? Então, propriedades da potenciação. Primeira coisa que a gente vai relembrar aqui. Então, observe o seguinte. Nós temos 5 propriedades, tá? A primeira propriedade, principalmente essas 3 primeiras, né? Essas 3 primeiras aqui, elas têm como enunciar elas têm um enunciado, né? E é mais fácil lembrar como se fala. E aí você fala a propriedade e escreve o que está sendo dito. Geralmente, quando eu faço com os meus alunos isso, eu escrevo a propriedade numa tabela. Tá bom? Eu não vou escrever na tabela aqui porque a gente vai gastar mais tempo. Então, eu vou apenas citar e você vai tentar observar o que eu estou escrevendo e o que eu estou falando, tá? Então, a primeira propriedade é essa aqui, ó. Produto de potências, que eu vou chamar de NM. Produtos de potências de mesma base. Então, a base aqui é igual. Lembrando que aqui chama base, o A chama base e o N expoente. A base e M expoente. Então, tem uma propriedade que garante o seguinte, que o produto de potência de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Isso é bem tranquilo de ver. Se você ver, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, e 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 dá 8, que é a mesma coisa de eu pegar 2 e elevar a 3. 2 ao cubo dá 8. Perfeito? Se vale para multiplicação, vale para divisão. Então, é a divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes, né? Isso aqui não é uma demonstração, é só apenas justificativa para você entender. Mas claro que isso aqui tem demonstração, né, na álgebra abstrata, tá bom? Então, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Agora, se aqui for uma divisão, olha o que a gente tem. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, dividido por 2 elevado a 1. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu teria 2 elevado a 2 menos 1, que seria 1. 2 elevado a 1 é 2. Perfeito? 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Show de bola? Então, dá o mesmo aí. Você observa isso, né? Tranquilo? Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade, ela chama potência de potência. Então, eu tenho um A elevado a N elevado a M. Eu vou ter A elevado a M vezes N. Potência de potência. Eu multiplico os expoentes. Eu tenho uma potência elevada a outra potência. A elevado a N elevado a M. Então, conservo a base e multiplico os expoentes. As outras 2 propriedades, elas são bem parecidas. Uma vale para multiplicação, outra vale para divisão. E é uma espécie de distributividade, tá? Da potenciação sobre a multiplicação e sobre a divisão. Eu não tenho um enunciado para essas aqui, tá? Mas lembra é a distributividade. Se você olhar bem, a distributividade que a gente usa, né, é da soma sobre a multiplicação. E o que a gente costuma usar muito é tipo assim.
né? Eu tô colocando aqui, claro, uma coisa vezes ela mesma, né? Enfim. Mas assim, você faz A vezes A vezes B vezes A vezes B, B vezes B. Enfim, né? Isso aqui até tem um produto notável aqui, né? E essa aqui é a distributividade da multiplicação sobre a soma, né? Então vale isso aí, né? Esse aqui é o produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui é a distributividade da potenciação sobre a multiplicação. Sempre seria uma operação maior, digamos assim, né? Ali vale da multiplicação sobre a soma, e aqui vale da potenciação sobre a multiplicação. E sobre a divisão também. Então aí ficaria A elevado a N vezes B elevado a N. Aqui dá A elevado a N sobre B elevado a N. Então essas são as 5 propriedades. As que nós vamos usar aí, basicamente acho que é a primeira aqui, tá bom? Mas daqui a pouquinho, ou a terceira, tá bom? Então, observa o seguinte aí, ó. 8 elevado a 10 mais 8 elevado a 10. Suponha, o exemplo que eu estudei lá, suponha que fosse 3. Esquece o 8 elevado a 10, esquece isso por enquanto. Suponha que fosse 3. Então eu tenho 3 mais 3. O que é 3 mais 3? É 6. Por que é 6? Porque o 2 aparece duas vezes, né? Desculpa, me perdoe. O 3 aparece duas vezes. Então o 3 aparece duas vezes. Então eu posso colocar assim, ó, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, isso tudo dá 6, né? Então, ó, o 8 elevado a 10 aparece duas vezes. É como se fosse assim, ó, x mais x. Isso dá 2x, né? X mais x é 2x. Uma coisa, mas ela mesma. É duas vezes essa coisa. Qualquer coisa que seja esse x aí. Beleza? Então, dados os exemplos aí, vamos à solução da questão. Então, eu tenho 8 elevado a 10 mais 8 elevado a 10. Uma coisa mais ela mesma é duas vezes essa coisa. Show de bola? Ó, o 8 aqui dá para dar uma mexida nele e colocar na base 2. Porque depois eu vou pegar isso aqui e aplicar produto de potência de mesma base. Já que aqui está elevado a 1. Vou fazer o seguinte, ó. 2 elevado a 1. O que é o 8 em forma de potenciação? 8, a gente até viu aqui em cima, ó. Aqui nesse exemplo aqui. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 ao cubo, né? Então é 2 elevado a 3 vezes 10. Aqui eu estou usando potência de potência. Já estou multiplicando os expoentes. Observe aí como é que a gente está usando as propriedades, tá? Então aí eu tenho o seguinte, ó. Que é 2 elevado a 1. Quando não tem nada, tem na verdade é 1. Vezes 2 elevado a 30. 3 vezes 10, 30. Show? Olha lá para finalizar. Aí sim, produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então dá 2 elevado a 31. Beleza? Então essa é a solução da questão aqui, ó. 2 elevado a 31. Vamos na próxima aí, tá bom? Mesma coisa. Uma coisa, mais ela mesma. É duas vezes essa coisa. 2 vezes 8 elevado a 3. Então é raiz de 2 vezes 8 elevado a 3. Esse 8 dá para a gente mexer nele. É 2 ao cubo. Então vira 2 vezes 2 ao cubo. Não coloquei o parênteses lá, porque não precisa. Mas aqui eu vou colocar. Porque eu quero. Não tem um motivo específico, né? Então dá 2 elevado a 3 elevado a 3, né? Ok, 8 é 2 ao cubo. Então vira raiz de 2 vezes 3 vezes 3 dá 9. Potência de potência. Aí eu pego, fazendo aqui. Aí eu pego a raiz, somando aqui, quando não tem nada tem 1, né? 2 elevado a 1 é o próprio 2, né?
Então dá 2 elevado a 1 mais 9. Isso aqui dá 2 elevado a 10. E eu vou tirar a raiz aqui agora, né? Então, eu vou pegar esse 10 e vou transformar tudo em potência de base 2. Eu vou usar a propriedade de produto de potência de mesma base como se fosse ao contrário, tá? Então, na verdade, eu tenho um número aqui, uma série de somas, um número aqui, e eu vou transformar em produto, né? Eu tenho essa soma aqui, no caso, essa soma, e vou transformar em produto. O que é o 10, na verdade? É 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes, né? Então, eu vou transformar essas somas, né? No expoente aqui, ó, em produto, tá? É como se eu tivesse o seguinte, ó. 2 elevado a 2 vezes 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 2 elevado a 2. Então eu tenho 5, 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí se eu somar tudo aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, se eu somar tudo, eu vou ter 10, né? Somando, eu terei 10. Ok? Beleza? Então eu vou calcular a raiz aí, ó. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 é 2. Então 2 sai para fora da raiz, esse 2 aqui. Aqui também, ó, 2 ao quadrado é 4, esse 2 sai fora da raiz, em forma de multiplicação, tá bom? Aqui também, sai fora da raiz, sai fora da raiz, sai fora da raiz, tudo em forma de multiplicação. Ok? Beleza? Então estou extraindo a raiz, ok? Estou extraindo a raiz. Então aqui dá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 16, 32. Então dá 32. Usando só propriedade, tá? Se você quiser calcular 2 elevado a 10, se eu não me engano, dá 1024. E aí você extrai a raiz de 1024. Isso aqui tem que dar 32. Mas nós fizemos esse cálculo sem usar calculadora. Nós fizemos da mão. E aí as propriedades facilitam o cálculo manual. Tá bom? A vantagem das propriedades é essa. Elas facilitam o cálculo manual. Tá bom? Vamos lá. Então, qual o valor de raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2? Ó, uma coisa, mas ela mesma. É 2 vezes raiz de 2. Dividido por 2. E aqui eu acho que é muito imediato, né? Não tem muito o que fazer. Raiz de 2 dividido por 2 dá raiz de 2. É como se você tivesse assim, ó. Metade de raiz de 2. Mais metade de raiz de 2. Ó, pensa assim. Meio... Um outro exemplo aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Só pra gente imaginar, tá bom? Meio mais meio. Uma situação assim, por exemplo. Meio mais meio. Uai, se eu tenho metade de uma coisa, mas a metade dessa coisa... Pensa assim, eu pego uma laranja e cortei no meio. Tem uma metade. E você tem outra metade. Se a gente somar as duas metades das nossas laranjas, nós teremos uma laranja inteira. Então, é essa situação aqui, ó. Metade uma laranja, mais metade uma laranja. Eu tenho uma laranja inteira. É isso aí. Isso aqui muito tranquilozinho, muito de boa, né? Beleza? Ó, eu vou deixar aí como dever de casa para você tentar fazer essas propriedades funcionarem aqui com números, tá? Então você substitui no lugar das letras aqui números, tá bom? Uma observação aqui é que o B tem que ser diferente de zero. O N e o M são inteiros, tá? O N e o M são inteiros, né? Números inteiros. E o A e B são números reais. Uma observaçãozinha aí, tá bom? Eu nem comentei disso porque isso é importante, mas não para a compreensão das propriedades em si. Enfim, né? Você pode entender as propriedades sem ficar observando esses detalhes, assim. Mas, assim, matematicamente isso é importante, entendeu? Outra observação. Tenta usar essa aqui com número, ó. 2 ao quadrado é elevado a 3. Isso aqui é 2 à sexta. 2 à sexta é 64.
2 a quinta é 32, 2 a sexta é 64. E aqui já está ficando muito poluído meu espaço aqui. Deixa eu apagar isso também. Está ficando muito poluído já. Tá? 2 a sexta é 64. Ó, só você pensar assim, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 elevado ao cubo, vamos ver. 4 ao cubo é 4 vezes 4, que é 16. 16 vezes 4 dá o 64. Então ela funciona de um lado ou de outro, entendeu? Vai funcionar, vai dar o mesmo resultado. Beleza? Tranquilo? É assim que a gente, tipo assim, verifica, né, as propriedades. No mais é isso aí.